Graças e paz, queridos. Amém. Prazer estar com vocês. O prazer maior é estar na presença do Senhor. Amém. Sem dúvida nenhuma que o Senhor está aqui. Amém. O Senhor é real. Porque sem fé é impossível agradar ao Senhor. É verdade. É necessário que aquele que se aproxima dele creia que ele existe. Que ele se torna presenteador daqueles que a ele se consagram. Então estamos com tudo. Estamos com a presença dele, a presença do Espírito Santo, que socou essa palavra, a palavra que nós vamos ver agora. Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Versículo 14. Mateus 5. O início do verso 14. Diz assim, é Jesus dizendo, depois de ele falar todas aquelas bem-aventuranças, ele diz assim, no versículo 14, vós sois a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Amém? Amém. Paizinho querido, em nome de Jesus, na presença do Senhor, nós clamamos agora que o Espírito Santo venha soprar sobre nós a tua palavra. Amém. Sabe, Senhor, eu já li esse texto, os irmãos também já leram. Já estudei o texto, mas eu declaro diante do Senhor a dependência do Espírito Santo. Amém. Para dizer aquilo que o Senhor quer que seja dito. E clamamos a presença do Espírito Santo para abrir os nossos ouvidos para ouvir aquilo que o Senhor também quer dizer. Amém. Nós queremos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Vós sois a luz do mundo. Quando o Senhor Deus teve um encontro com Moisés, lá naquela sarça ardente, chamou Moisés e falou assim, agora Moisés, você se levante e você volte para o Egito, porque eu quero usá-lo para libertar o meu povo. Então, Moisés disse assim a Deus, eis que quando eu vier aos filhos de Israel, ou seja, quando eu for até eles, e eles disserem, muito bem, eu vou falar para ele, o Deus dos vossos pais que me enviou a vós outros. E quando eles me perguntarem, o Deus dos nossos pais, qual é o seu nome? O que eu vou dizer? Então, Deus disse a Moisés, Moisés, você vai dizer assim, eu sou. Eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, é este que te enviou. Vai, disse o Senhor Deus, este é o meu nome eternamente. O meu nome é Eu Sou, eternamente. Então Moisés, é claro, foi, e a partir de então, a nação de Israel, o povo de Deus, tinha Deus como esse nome, o Eu Sou. E o fato de Deus ser o Eu Sou estava muito gravado no coração do povo de Deus. Quando o povo ouvia essa palavra, Eu Sou, tratava-se de quem? Do Deus Todo-Poderoso. Ele é o Eu Sou, o autossuficiente, aquele que não pede conselho para ninguém, aquele que é o Todo-Soberano. Este é o Eu Sou. Então você percebe como essa pronúncia, essa palavra, tinha uma conotação muito forte no coração do povo de Deus. Não era qualquer um que podia falar Eu Sou. Aliás, ninguém. Essa era uma prerrogativa apenas do Deus Criador, do Deus de Israel. E continua sendo. Ele é o Eu Sou. Acontece que na plenitude dos tempos veio um jovem, 30 anos,
de Nazaré, um jovem carpinteiro de Nazaré, e ele veio dizendo: eu sou. E vocês lembram quantas vezes Jesus disse: eu sou? Vamos fazer aqui um exercício? Vamos fazer um exercício? Né? Por exemplo, o mais conhecido, João capítulo 14, verso 6, não precisa abrir não. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Mais algum? Lembra o outro eu sou? Não. João capítulo 10, eu sou o bom pastor. No capítulo 10 também ele diz: eu sou a porta. Não é mesmo? João capítulo 15, eu sou a videira verdadeira. Oh, glória! Percebe? Que Jesus está dizendo: eu sou. E as pessoas contemporâneas de Jesus já estranham isso, alguma coisa tem. Ou seja, para eles eu sou. Quem é esse que está falando eu sou? E para mim eu sou o mais forte de Jesus, assim, para passar régua, sabe? Para mostrar que de fato ele é o eu sou. Está lá em João capítulo 11, quando ele chega diante de Lázaro, morto há 4 dias, cheirando mal. Ele chega e ele fala aquilo que ninguém jamais conseguiu falar, nem um pensador, nem um poderoso, nem um filósofo. Jesus fala o quê? Eu sou a ressurreição e a vida. Oh, glória! Esse é o eu sou. Esse é o eu sou. Então você percebe? Jesus é o eu sou. E você lembra de outros eu sou de Jesus? João capítulo 8, verso 12, depois de perdoar a mulher adúltera, Jesus fala assim: eu sou a luz do mundo. Agora, todas essas virtudes, essa palavra eu sou, essa prerrogativa que só pertencia a Deus e agora pertence a Jesus, Jesus não reparte com ninguém. Você não vê Jesus dizer assim: eu sou a verdade e você também é a verdade. Não, só tem uma verdade, a verdade de Jesus. Você não ouve Jesus falar assim: eu sou a porta e você, meu discípulo, também é a porta. Não, só existe uma porta. Você jamais ouve aqui no Evangelho Jesus falar assim: eu sou a ressurreição e você também é a ressurreição. Não faz sentido. Porém, a única vez que Jesus compartilha conosco essa prerrogativa de Deus é aqui, Mateus capítulo 5, verso 14. João 8 ele diz o quê? Eu sou a luz do mundo. E aqui no Evangelho de Mateus ele fala o quê? Você é a luz do mundo. Você percebe que agora ele compartilha conosco essa prerrogativa de Deus? Você é a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo, mas você também é a luz do mundo. Jesus usa essa figura de linguagem para dizer que os discípulos seriam a luz do mundo e também que a igreja dele agora é a luz do mundo. E a igreja tem uma função, a função de levar a mensagem dele, a função de anunciar o Evangelho, e deve estar fazendo e deve continuar fazendo isso das mais diversas formas, levando uma mensagem como essa que eu estou falando, com boas literaturas. Pode levar a mensagem dele e anunciar o Evangelho através de folhetos, através de literatura, agora através das redes sociais. A palavra precisa ser anunciada, porque a palavra é quem vai produzir fé. Romanos fala isso. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo, e ouvir a palavra de Cristo. Então, queridos, nós temos aqui o Evangelho. Eu posso dizer que nós temos uma boa palavra, uma boa mensagem, uma boa doutrina. A nossa mensagem é boa. Porém, essa palavra
pregação como esta que eu estou fazendo aqui agora, ela precisa expressar a vida de Cristo Jesus. A missão da igreja continua sendo levar a mensagem do Evangelho. Essa mensagem só vai ser completa quando o mundo ouvir a mensagem e ver o Evangelho em nós. Porque Jesus disse: você é a luz do mundo, ou para o mundo. Então, quando isso acontece, aí sim, eu estou sendo a luz para o mundo. Aqui mesmo no capítulo 5, se você for ver os versículos anteriores, eles são, Jesus está falando ali as bem-aventuranças. E ele fala ali: bem-aventurado os humildes, bem-aventurado os que choram, os mansos, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os misericordiosos, os limpos e puros de coração, bem-aventurados os pacificadores. E depois que ele diz tudo isso, ele vai falar assim: você é a luz do mundo, vós sois a luz do mundo. Quando Jesus disse: vocês são a luz do mundo, ele está dizendo assim, ele está dizendo que se a humildade de Jesus, se a mansidão de Jesus, se a misericórdia dele, a pureza, a pacificação, a justiça de Jesus, se essa expressão do caráter de Jesus forem vistas em mim, eu estarei sendo luz para o mundo. Simples assim. Porém, se essa expressão ou expressões da vida de Cristo forem perdidas, então eu posso ter uma boa mensagem, eu posso ter uma boa doutrina, mas eu não vou ser ouvido. Eu devo ser a luz do mundo, a luz para o mundo, para que a mensagem seja ouvida. A mensagem é boa, mas se ela não vier acompanhada com a vida de Cristo, ela não terá crédito. Você já ouviu alguém dizer assim: olha, eu ser crente como aquela minha vizinha? Já viu? Já viu coisa parecida assim? Eu ser crente como o meu patrão? Eu ser um evangélico, ser um crente como aquele pastor? Eu ser um crente como esse motorista? Olha como que ele buzina atrás do outro. Já viu? Eu posso até ter um bom conhecimento, um bom ensino, mas se a luz de Cristo, se o caráter de Cristo não for visto, então a mensagem cai em descrédito, ou ela não é ouvida. Assim, pois, brilhe a vossa luz. Ainda no Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 16. Assim, pois, brilhe a vossa luz. Mateus 5, 16. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens. Assim brilhe a vossa luz. Onde? Assim brilha a vossa luz quando a congregação se reúne? Também. Mas cá para nós, irmãos, do ladinho aqui, só para a gente, cá para nós. Tem bastante luz aqui, entendeu? E nós temos que ser luz mesmo, né, irmão? Se não for, alguma coisa está errada. Mas há de convir que aqui tem bastante luz. Quando a congregação se reúne um grupo
hoje tem aquilo. Não. Glória a Deus por isso. Mas o texto diz assim brilha a vossa luz, onde? Diante dos homens. Você concorda comigo que nós vivemos em um mundo, em um sistema regido pelas trevas? Sistema educacional, sistema judiciário, sistema de segurança policial. Nós vivemos em um mundo das trevas. Não é mesmo? A mentira prevalece, o mal prevalece, a verdade é ofuscada. Mas sabe algo bom das trevas? É que ainda que eu seja uma luz fraca, no meio das trevas, querido, e nós estamos no meio das trevas, você tem tudo para fazer diferença nesse sistema. Não é mesmo? E agora eu tenho que ler esse texto aqui, porque o texto, o que nós lemos lá, Jesus dizendo: vós sois a luz do mundo, assim brilha a vossa luz, onde? No mundo. Brilha a vossa luz nas trevas. Filipenses capítulo 2, verso 14 e 15, eu vou ler aqui, diz o seguinte: fazei tudo sem murmuração nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filho de Deus inculpáveis, onde? No meio de uma geração